E depois da tempestade, nós temos a calmaria. E esse episódio de A Casa do Dragão é a prova viva disso. Nada mais... Não, justo não sei, porque eu não sei se eu gostei muito desse episódio, mas foi meio previsível o fato de que esse episódio ele seria um pouco mais tranquilo, digamos assim. Olha, entendo o luto, entendo episódios tranquilos depois de uma batalha grandiosa, com mortes, com um monte de coisa, churrasco e tal. Ao mesmo tempo, essa temporada tem o quê? 8 episódios? 8 episódios, estamos no 5º. Bicho, 8 episódios, as coisas têm que acontecer, entendeu? Tipo, beleza, senta lá, faz o seu luto, mas, mano, vamos lá, tem que entregar, entendeu? Então, eu acho que, eu não estou convencido de que o episódio depois de batalha precisa ser o episódio da gravidade, entendeu? Tipo, eu acho que as coisas podem continuar se movimentando, assim. Mesmo porque, poxa, você começa a perceber que começa tudo a se repetir, entendeu? Vamos entrar nesse mérito aqui quando a gente destrinchar cenas e tal, mas eu acho que as coisas começam a se repetir, aí as tramas se repetem, intriga, planos, alianças, não sei o que, tipo, poxa, vamos oferecer alguma coisa aí, entendeu? Em relação a isso, acho que a série, ela tá meio que se fechando nela, assim. Eu gostaria que ela começasse a abrir mais, enfim. Não sei se você ficou com a mesma impressão. Eu acho que o episódio, agora vamos chamar de fanboy novamente, mas eu acredito que o arco dos verdes está mais gostoso de ver do que o arco dos pretos nesse momento. Acho que nessa temporada, no geral, porque eu sinto que eles estão dando muitas voltas no fato de que os pretos estão perdidos. E de várias formas diferentes, com vários personagens diferentes. Enquanto isso, a trama dos verdes, a cada episódio, ela anda um pouco. Nem que seja um pouco, ela anda. Então esse episódio eu me peguei pensando várias vezes, cara, eu não quero ver a trama dos pretos, eu quero ver a trama dos verdes. Surpreendentemente, quem me chamou mais atenção nesse episódio foi o Jacaerys dos pretos. Dos pretos, pra mim, ele é o único cara que tá movimentando a trama. Eu acho que não me incomoda esse episódio. Eu acho que ele foi um pouco mais lerdo. Eu estava esperando isso por conta de um outro episódio que foi extremamente intenso, mas concordo com o Hassel no ponto de que tá dando muitas voltas ao redor de si mesmo. Ao mesmo tempo, gosto do fato que o final, ele puxa o gancho para uma parada muito legal que vai acontecer e que eu tô muito ansiosa para ver no futuro, que é a semeadura, que efetivamente são as pessoas tentando montar dragões, né? Então, eu gosto do final porque mostra que esse episódio, ele, beleza, não andou tanto assim, mas eu acho que os próximos episódios vão apresentar uma parada que eu quero muito ver, que são os outros dragões. Começando do contrário aqui, então eu acho ótima essa cena, porque basicamente o que a Rhaenyra faz, ela fica lendo os livros, lendo a profecia, sempre que aparece alguém na frente dela, ela fala, você sabia que na profecia tá falando sobre a noite, não sei o que e tal, tipo... Ou seja, a solução é ler mais livros, porque agora eles precisam pegar todas as árvores genealógicas para entender quem tem sangue, quem vai conseguir cavalgar os dragões e tal. Ela já estava basicamente, né, sentada, toda a cena ela reclama que não deixam ela ir pra batalha, porque ela precisa realmente... tá todo mundo guerreando em nome dela e ela fica sentada e tal, ela pega o livro para ler lá, fica lendo as ilustrações, e aí, tipo, de repente um plano, assim, né, um plano de grua e mostrando aquele monte de rolo na parede inteira, assim, falou, a solução é mais livros. Eu gostei da mensagem, a mensagem tem que ter educação. Leiam, tem que ter educação em Westeros. Educação é importante. É interessante como a Rhaenyra também, ela se coloca numa posição em que a gente vê esse lado dela em que ela sempre foi construída como uma personagem impulsiva. E eu já falei isso várias vezes, as pessoas brigam comigo falando, não, a Rhaenyra não é impulsiva. Gente, é óbvio que ela é impulsiva. Nesse mesmo episódio, ela vira e fala, cara, agora eu sou rainha, eu não posso fazer o que eu bem entendo, como eu fazia antes. Porque ela era essa pessoa que ela quebrou o paradigma, ela quebrou os conceitos tradicionais, então ela sempre fez o que ela bem entendia, ela sempre vestiu a camisa de, peguei fulano, ou tive tal decisão, etc e tal. Então, a Rhaenyra também é, de certa forma, uma personagem muito querida por conta disso. E agora a gente tá, não com um pouco de bode, mas a gente tá cutucando ela com a vareta justamente porque ela tá nessa posição que ela não consegue fazer nada. Ela quer pegar o dragão, ela quer ir pra guerra e todo mundo vira e fala, minha filha, você é a rainha, não tem o que você fazer. E ela questiona isso, ela vira e fala, cara, tô me sentindo impotente, eu não sou essa pessoa. E é por isso também que eu vejo muitas pessoas falando, a Rhaenyra não tá se movimentando essa temporada, é justamente por conta disso. Agora que ela é rainha, ela não pode se colocar em perigo como as outras pessoas estão se colocando em perigo. Mas isso também prova que ela sempre foi essa pessoa impulsiva. Que assim como o Daemon, ela sempre fez as coisas como ela bem entendia, na hora que ela bem entendia, e agora ela tá colhendo os frutos, a responsabilidade
de ser rainha, que foi uma coisa atribuída a ela desde que ela era criança, ela sempre vestiu essa camisa, só que agora ela tá realmente sentindo o peso dessa responsabilidade. Não, e também tem essa coisa, o conflito dela com o Daemon, um conflito já estabelecido, entendeu? E aí eu acho que nesse ponto agora, onde a trama tá, se você for tentar desenvolver ou então desenrolar e fechar esse conflito entre os dois ali, parece que você vai encerrar uma história que é a história dele querer o trono pra ele. Sim. Então, tipo, eles estão se vendo aí numa situação em que o casal, tipo, briga e eles não se falam mais. Que acontece na vida de vários casais. É muito frequente. E aí eles estão vivendo isso e tal. O lance de Harrenhal, pra mim, que, pô, eu acho que a série encontrou um jeito de você tratar Harrenhal ali de um jeito minimamente interessante, que é do ponto de vista do delírio, né? Então você tem o Daemon, tem um dia que ele sonha com o Aemond, hoje, dessa vez, ele sonhou com a mãe dele, que ele nem conhecia, aí, ou então ele sonha com a Rhaenyra criança e tal, tipo, essa coisa do delírio não necessariamente está empurrando a trama pra frente, mas você tá tentando dar uma outra dimensão para esse conflito deles ali, tipo, uma dimensão mais trágica e tal, para quando o personagem realmente tiver que encarar o destino dele, assim. Então, tipo, ok, dá pra você sustentar, mas não é isso que está contando a história atualmente, né? Tipo, o que está contando a história ali é mais o lance do lado dos verdes. A Alicent meio que percebendo que realmente, puta, a guerra tá acontecendo e tal, perdi completamente aqui o controle da situação. E eu gostei desse episódio, assim, acho que é um episódio fraco, porque ele realmente não tem muita coisa em termos de dinâmica de trama, pra fazer a trama movimentar. Mas eu gostei porque é um episódio bem filmado para você meio que criar uma situação e uma atmosfera de claustrofobia para esses personagens, assim. Nossa, a Alicent, a cena da Alicent é muito boa. Muito, né? Eu acho que tem alguns planos ali, tipo, achei um episódio bem filmado, assim. Harrenhal era muito claustrofóbico, sempre foi, nessa coisa do delírio, da bruxa mexendo lá na comida do Daemon, mas agora também, tipo, no conselho, a Alicent, o Aemond começa a dar os controles, e ela meio que tá ali, né, a câmera muito em cima dela, muito plano frontal, com um zoom bem devagar, fechando em cima. Tem muito um jeito de filmar ali, seja nos espaços abertos, mas nos espaços fechados também, para você colocar esses personagens numa situação claustrofóbica que eles não conseguem sair. Porque eu acho que a partir de agora, esse episódio para mim foi muito para você dar o tom agora do que vai ser a série daqui para frente. Justo. Que é uma coisa muito melancólica de falar, puta, esse aqui é o caminho que a gente escolheu, agora fudeu, não tem como voltar atrás. Então os personagens, eles estão se percebendo numa situação claustrofóbica, porque esse é o destino que eles escolheram. Então, em relação a isso, eu acho que vai ser daqui pra frente uma série muito melancólica, por causa disso também, sabe? Tanto é que acho que esse é o papel do Criston Cole nesse episódio, que ele justamente fala pra Alicent, cara, você vai querer tomar parte nisso? Você vai querer fazer parte do que vem daqui pra frente? Porque o que vem daqui pra frente é fogo e sangue, literalmente. Sim. Então, eu concordo plenamente com você com relação aos aspectos técnicos desse episódio. Ele é muito bonito, a fotografia é muito bonita. Inclusive, eu fiz uma anotação aqui, design de produção, em algum lugar. Aqui, ó, design de produção, Bailey Jace. Porque tem cenas que eu, genuinamente, eu só estou olhando os arredores, eu estou olhando o castelo. É incrível o quanto o nível da produção subiu da primeira pra segunda temporada. A construção da cena, tudo que tem na cena, tudo que tem no castelo, é um negócio maravilhoso de se ver. Mas, uma coisa que eu vou contra você é sobre o enredo do Daemon. Eu tô bem cansada do enredo do Daemon. Eu já entendi o que ele quer dizer. Teve um outro vídeo que eu critiquei a participação do Daemon nessa temporada. E viraram e falaram, pô, como é que a Gil não entendeu que isso são cenas pra construção do personagem? Eu entendi perfeitamente. E eu entendi que isso também tá sendo uma construção pro desenrolar, o desfecho da história do Daemon, mas eu acho que tá dando muitas voltas. O Daemon não tem pouco tempo de cena nos episódios, ele tem bastante tempo de cena, ele tem um tempo considerável, e todo esse tempo considerável é basicamente ele fazendo as tarefas de casa lá de Harrenhal, então ele, cortando a lenha, ele falando com a Alice, ele meio loucão, ele tendo as visões. Eu já entendi que isso é uma construção de personagem pra dar mais profundidade, mas eu acho que tá dando muitas voltas em cima dele mesmo. E o meu grande problema, que eu trago novamente, eu acredito fielmente que os verdes têm uma figura patriarca e os pretos têm uma figura patriarca, como se fossem os dois protagonistas de cada um dos lados. Um protagonista é o Aemond, o outro protagonista é o Daemon. Enquanto a história do Aemond está caminhando para cada vez mais ele tomar esse protagonismo, a história do Daemon, na minha opinião, está dando voltas. Ele teve um momento que eu finalmente virei e falei, caramba,
Uau, yes! Que foi quando ele tava tentando unir, né, Brackens e Blackwoods. Ele vira e fala, eu não vim aqui pra gerar mortes, eu vim aqui pra gerar espadas, eu vim aqui pra coletar espadas e não coletar corpos. Eu virei e falei, caramba, uma vertente estratégica, ele tá aí reunindo exército. Mas foi um momento muito pequeno, foi uma cena legal do Caraxes abaixando, assim, o rosto do dragão. Uma parada bem bacana de cena, mas ao mesmo tempo eu sinto que o arco do Daemon está um pouco perdido. Eu entendi que é uma construção, entendo por que o arco está sendo construído, mas ao mesmo tempo eu acho que ele está dando muitas voltas em si mesmo, não estou sentindo agregar pro personagem. Nesse ponto, o Aemond tem o trabalho dele facilitado, porque é só ação. Todo o quest dele ali, tipo, é pura ação, né? Tipo, você ele tramou com o Criston Cole fora de cena, né? No episódio anterior, aquela coisa da batalha dele ficar com o Vhagar escondido e tal. E aí, na hora que as coisas acontecem, ele vai lá e faz, entendeu? Então, em relação a isso, o plot, a subtrama dele é um pouco mais fácil de você desenrolar do que a do Daemon. Justo. A do Daemon é muito uma questão assim, olha só, esse cara aqui, ele está pronto para ser rei? Então é todo um quest de falar, olha só, tipo, situações, decisões morais mal tomadas, decisões estratégicas mal tomadas e tal. Tipo, aos poucos, a gente tá vendo que ele não tem condição de ser rei. E essa história está sendo contada com as visões, com paciência, entendeu? Sim. Com as visões e tudo e tal, mas tipo, sem pressa. Você falar que esse cara aqui realmente ele não tem condição de ser rei, mas eles estão fazendo isso, tipo, no tempo deles, entendeu? E às vezes a gente precisa que as coisas aconteçam um pouco mais. Por exemplo, ele ficar muito em cima naquela coisa, tipo, Brackens e Blackwoods, capítulo 60 da briga, que tem eras e eras e eras. A gente já entendeu. Falo, pô, já entendeu, entendeu? Não vai ser ele que vai resolver essa briga aí, são eras e eras e tal. E aí, de repente, parece que ele tá monotemático, assim, sim, né? Total. Tipo, ele está só focado naquela briga ali e fala, velho, tipo, vamos lá, até o Jace, que é um puta tapado, ele já foi lá nos Tules, já tá desenrolou. resolvendo a parada, entendeu? Já tá até vendendo Harrenhal pros caras. Exato, pô. Mas então, isso tipo, que você outra citou coisa. é 100%, sabe por quê? Eu tava falando com o PP da edição, oi PP da edição, e ele virou e comentou um negócio que é muito verdade. A trama de A Casa do Dragão, e a gente já falou isso várias vezes, ela é mais apressada que a trama de Game of Thrones, por exemplo. Então as coisas acontecem de uma forma mais rápida. A trama do Daemon está sendo Game of Thrones, enquanto A Casa do Dragão está sendo A Casa do Dragão. Então a gente tá vendo as coisas acontecendo de uma forma muito rápida em relação a tudo, a gente já tá acostumado com esse ritmo em A Casa do Dragão, enquanto o Daemon, ele tá seguindo um ritmo que a gente veria em outra série, que as coisas são entre aspas, mais lerdas, mais bem construídas. Então, enquanto a guerra tá acontecendo, tá tudo, a milhão, dragão morrendo, Rhaenys foi, Collis não quer ser mão, tá lá o Daemon. Então, eu acho que o ritmo do arco do Daemon não segue o ritmo que a Casa do Dragão propõe. Com relação ao Aemond, eu concordo 100% com você também. Eu acho que a vertente dos verdes em si, ela tá mais dinâmica. Eu tenho mais tesão em ver a parte dos verdes. E o Aemond, ele já Tanto que o Aemond, ele mal abre a boca. Mal abre a boca. Ele mal abre a boca, ele não precisa, né? Ele Porque não é isso, precisa. é só uma questão ali realmente dele preencher o espaço do irmão dele. Exato. E fala, vai lá e fazer, entendeu? E ele tem uma presença, de certa forma. Então, assim, a gente vê cenas muito contemplativas envolvendo o Aemond. Ele olhando pro Aegon, enquanto o Aegon tá na cama, inclusive aquela cena do Aegon na cama e a armadura sendo tirada. Gosto bastante desse momento também. Gosto também. Acho bem... o pesado da Casa do Dragão que a gente gosta, assim, as consequências da guerra. O Aemond na frente do trono, são momentos muito contemplativos. O que me incomoda com relação ao Aemond não é o Aemond em si, mas como as pessoas veem o Aemond. Eu não consigo vê-lo como o monstro que a Alicent vê. A Alicent já deixou claro mais de uma vez que ela o vê como um monstro. Ela vira e fala pro Criston Cole, você sabe o que ele é. Ela já falou outras vezes, o que o Aemond se tornou. Cara, pra mim o Aemond lá é um dos personagens com mais camadas. Eu vejo ele como sendo um cara vulnerável, eu vendo ele como sendo um cara estrategista. Ele é muito mais inteligente, muito mais dedicado que o Aegon, muito mais apto pra ser rei. O Ewan Mitchell, que é o ator do Aemond, ele já deu entrevista, inclusive, falando que o Aemond é esse personagem, ele tem uma leitura muito clara, que ele acredita ser mais apto pra ser rei, ele acredita estar mais apto a estar no trono, mas ele também é muito leal. No final do dia, ele acaba perdendo a lealdade ao irmão, porque o irmão é realmente um bosta. E a gente vê isso também no último episódio, não no que lançou agora, mas no outro, que eles estão falando em Alto Valeriano, na mesa, uma cena maravilhosa. E o Aemond falando fluente o Alto Valeriano, e o Aegon fazer guerra eu vou. Então, assim, o Aemond, pra mim, é muito surpreendente que as pessoas o veem como um monstro, pelo menos a Alicent, porque pra mim,
Ele foi construído com muitas camadas envolvendo também vulnerabilidade. Ele é mais sério, ele não é tão impulsivo quanto o Aegon. Ele estuda, ele é dedicado. Então me surpreende que a mãe dele não o reconheça como um bom partido e reconheça o Aegon, que é um cara, pra mim, muito mais medíocre. Nesse ponto eu acho que a dinâmica deles ali tá um pouco mais clara, assim, né? Tipo, de disputa de poder também, assim. Também. Disputa de protagonismo, na verdade, né? Menos disputa de poder e mais de protagonismo da própria história dos Verdes. Já do outro lado, eu acho que por mais que a história do Daemon fique patinando e tal, pelo menos ela oferece um pouco mais de variações ali do que de Rhaenyra, porque Rhaenyra, putz, é aquela coisa, ela de novo batendo cabeça com o conselho, entendeu? De novo! É sempre a mesma cena, então eu acho que isso acaba segurando um pouco a história do lado dela. Também e acho. tem uma coisa, em Game of Thrones também, Game of Thrones é meio tipo uma história de jovens sendo forçados a crescer antes da hora, né? E nos livros eles são muito mais jovens, inclusive, e na série de TV eu acho que por conta ali de como você retrata isso com um elenco variado e tal, tipo, todo mundo é um pouco mais velho. Só que nos livros são super jovens. Uhum. Quando você vê os jovens tomando a dianteira em A Casa do Dragão, cara, me soa meio estranho, assim, sabe? Tipo, os jovens, eles têm que ser outra coisa, tem que ser... Não tem que ser, pode ser mil coisas, mas enfim, pode ser impossível, mas tem que ser mais... Tipo, não pode ser a voz da razão, entendeu? Então você tem a Rhaenyra e você tem o Corlys no momento ali muito, tipo, paralisados por uma questão de luto, ou paralisados porque a história deles não pode avançar muito nesse momento. E aí você meio que passa a bola pro Jacaerys, pra Baela, e aí, tipo, parece que eles se tornaram, tipo... o núcleo, assim. O núcleo, exato. Então, não sei, eu achei... Alguma coisa ali não está... parece que, tipo, não tá muito no lugar, assim. No lado dos Verdes, não, as coisas são mais no lugar. Concordo. Tipo, quem tem que ser protagonista está sendo protagonista, inclusive a história é eles brigando pra serem protagonistas. Uhum. Já do outro lado é meio que, tipo, puta, o que a gente faz aqui, né? Tipo, o outro lá falando, não, eu vou pegar meu barco, vou embora e tal. Fala, bicho, acorda, velho, gente, você tava querendo guerra e agora você vai embora? Entendeu? Fica lá um passando a caixinha do broche da mão do Aegon, um passando a caixinha pro outro. Nossa, inacreditável, tipo, cara. Assim, os pretos realmente não foram o craque da rodada. Eles não foram... na verdade, pra mim, o craque do jogo, esse episódio foi um dos pretos, que foi o Jacaerys, que ele é o único que aparentemente tá movimentando a trama do lado dos pretos e de forma, entre aspas, inconsequente, porque a Rhaenyra não teria permitido que ele fosse. Eu acho sim que a trama dos pretos está arrastada e isso não vem desse episódio. Eles estão dando voltas, eles estão perdidos, eles não sabem como dar prosseguimento nessa guerra. E agora vem um respiro de alívio com esse final desse episódio, porque deixa claro que eles vão fazer essa semeadura, que é uma parte muito interessante envolvendo Domar Dragões. Mas, novamente, pô, eles precisaram de 5 episódios pra Rhaenyra lá nos 45 do segundo tempo virar e falar: precisamos de dragões. Sim, minha irmã, vocês precisam de dragões, vocês precisam se movimentar. A Rhaenyra me deixa chateada também, porque a gente exige um movimento dos pretos, mas realmente eles estão meio reféns da situação. A Rhaenyra não pode simplesmente pegar os dragões e ir tacando fogo, mas me incomoda também como isso está sendo trabalhado, porque parece que eles estão dando voltas e ela assumindo várias vezes, de várias formas diferentes. Eu estou perdida. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Aí ela estava em Porto Real tentando pedir perdão pra Alicent. Aí... Cara, qual é o arco da Rhaenyra nesse momento? Eu esperava ver ela um pouquinho mais badass, sabe? Tipo, um pouco mais ponta firme, um pouco mais... Pô, vamos lá! A impulsividade que ela tinha na primeira temporada, eu gostaria de ver um pouco nessa segunda temporada. Eu vou receber muito hate pra isso, mas acredito sim que ela está um pouco sonsa. Sim, e aí quando ela reclama, assim, que a guerra tá acontecendo, ela não consegue participar e tal... Putz, tem que tomar um pouco mais o controle da situação, assim, e não fazer guerra por procuração, porque, de novo, né, aí ela chega pra Mysaria, quer dizer, Mysaria chega pra ela, fala, não, eu sei como a gente pode fazer aqui, porque a guerra pode ser resolvida de muitas maneiras, não precisa ser na batalha e tal. Ou seja, mais uma vez a espiã vai chegar lá e dizer, não, tipo, deixa que eu resolvo e tal. É o caminho das pedras pelo espiã. Não, e é a terceira vez já que, tipo, é a mesma solução, entendeu? Exato. Então eu acho que nesse ponto, beleza, obviamente vai chegar um momento em que ela vai tomar o controle pra ela e tal, e ela vai ser a protagonista que tá prometida pra ser. Mas, por enquanto, tá testando a paciência, assim. Eu acho que é uma construção mesmo, mas as decisões desse episódio fizeram com que as coisas fizessem com que eu me sentisse, pelo menos, mais desconectadas ainda, porque nós temos
o Daemon criando ainda mais esse roteiro, essa posição de inimizade com a Rhaenyra, de uau, vou tomar o trono. A Rhaenyra reiterando isso também no diálogo dela, falando, quero saber se ele vai ser um cara que está reunindo um exército pra mim ou um exército pra ele. Então a gente tá tendo isso reiterado, dessa divisão dos pretos. O Corlys falando que ele não quer ser mão do rei, xingando a Rhaenyra, ainda falando, nossa, mais uma vez ela me colocando numa situação, o que mais que ela quer de mim? Cara, ela é rainha, entendeu? Então eu acho que eles colocaram posicionamentos aí, trabalhando 3 personagens diferentes e muito protagonistas dos pretos, que não conversam entre si e de uma forma que parece que eles estão cada vez mais divididos e cada vez mais perdidos. Diferente dos verdes, que foram colocados em uma posição também de inimizade e de não estarem batendo ideais, mas mesmo assim eles estão lá no núcleo, entendeu? Então o Criston Cole não concorda com a Alicent, que não concorda com o Aemon, mas a gente tá vendo lá um crescimento deles em conjunto, indo em conjunto pra essa guerra. Inclusive, eu fiquei, nesses momentos que a gente tava comentando da Alicent, eu tava só esperando ela burnoutar, sabe? Tipo, perder o controle. Eu tava só esperando, acho que tiveram umas 3 cenas que eu virei e falei, ela vai gritar agora, ela vai bater na mesa, vai, sei lá, fazer alguma coisa. E ela não fez, ela continua, entre aspas, plena sonsa. Mas eu acho que a forma que tá sendo trabalhada as divergências dos verdes tá sendo mais coerente do que a forma que tá sendo tratada as divergências nos pretos. A história nos verdes ali tá um pouco melhor e tal, mas ao mesmo tempo Porto Real ali, eu tipo, putz, puxando Porto Real e as coisas que aconteciam em Game of Thrones também continua sendo meio pobre, assim, sabe? Tipo, beleza, tá rolando a guerra, então a população tá passando fome, tá todo mundo lá meio que, tipo, numa situação meio, tipo, de desespero, não sei o quê, mas ao mesmo tempo parece tudo muito fácil, assim, sabe? Tipo, tudo imediato. Então, sei lá, de repente apareceu a cabeça do dragão, e aí todo mundo acha que isso é um mau agouro e tal, e todo mundo quer vazar da cidade. Tipo, as coisas muito... A cada episódio parece que é uma situação diferente na cidade, assim. Sim, bota fé. Meio Anéis de Poder, assim. Meio Anéis de Poder? Porque é uma situação meio... Eu sinto que Porto Real, em Game of Thrones, era um personagem. E agora eu não sinto Porto Real tanto como um personagem, ele é mais uma consequência, assim, uma sequência de fatos avulsas que vão acontecendo. Então, primeiro foram colocados os caras enforcados lá dos atos. Como é que isso não foi um mau presságio, entendeu? Não. Nesse episódio não foi. Foi tipo, lá, os caras enforcados. Aí em outro episódio foi mais a Baixada das Pulgas. Aí nesse episódio é mais a galera tentando sair. Então eu sinto que não tá tendo uma construção propriamente dita de Porto Real como personagem. Exato, isso que eu quis dizer. A cidade tá sendo usada e todo esse contingente aí de figurantes e tal estão sendo usados de um jeito muito conveniente, né? Exato. Você, tipo, em vez de você construir uma ideia de Porto Real sendo parte dessa coisa claustrofóbica, é muito conveniente. Beleza, total. Comecei aqui falando de claustrofobia, a população literalmente está sentindo isso, né? Porque agora tá com a cidade fechada. Mas, tipo, por que fechou a cidade? Eu não entendi direito. Qual que é a ideia politicamente ali de você... Eu não entendi também. Fechar a cidade, entendeu? Então eu acho que tem algumas coisas ali que parecem muito conveniência de roteiro mesmo. Acho que poderia ser melhor escrito nesse caso. Acho que assim, a minha última pontuação sobre esse episódio é novamente trazendo a cena final, que o Jace traz a questão do Vermitor e do Asa Prata. O Jace novamente craque do jogo, na minha opinião. E agora... Não sei se mais pessoas se sentiram assim com esse episódio. Eu gosto do episódio, tá? Não acho o episódio ruim. Mas é um episódio mais lerdo. É um episódio que não agrega tanto na narrativa. Eu já estava esperando que ia ser assim depois do episódio intenso que a gente teve. Mas eu quero que as pessoas saibam que o que vai ser construído daqui pra frente é muito legal. Se eles souberem trabalhar essa parte da semeadura, que é essa ideia do Jace de fazer com que pessoas que tenham sangue de dragão ou que tenham ascendente Targaryens tentem conquistar os dragões, não só o Vermitor e Asa Prata, como também os dragões selvagens, essa dinâmica de ver os dragões, que é o que brilha em A Casa do Dragão, é a gente ver os dragões, é a gente entender como eles funcionam, a gente entender essa dinâmica de pessoas tentando conquistar os dragões, eu acredito que vai ser uma das coisas mais legais de ver nessa temporada. Então é um episódio um pouco mais contemplativo, sim, mas eu acho que ele tá montando aí o caminhozinho das pedras para um futuro ser muito legal. Mesmo porque a gente tá acompanhando alguns personagens aí que até agora também estão testando a paciência aí de falar, putz, qual que é a trama aqui, entendeu? O ferreiro aparece, criança doente, mulher reclamando e tal, tipo, quando que esse ferreiro aí vai realmente mostrar por que ele tá ali? Então, já. Obviamente isso vai acontecer, mas por enquanto é isso, é uma grande... criação de uma situação ali. Eu acho que o valor até agora da série, principalmente,
dessa temporada tá sendo num aspecto técnico, assim. Realmente, esse episódio ele foi bonito de ver. Muito bonito. Tem um plano muito bacana também, falando dessa coisa meio claustrofóbica e tal, na hora que o Daemon, ele meio que chega pros Brackens e fala, se vocês não toparem vir pro meu lado, eu vou botar fogo em todo mundo aqui. Aí o principal dos Brackens fala, velho, tipo, a gente escolhe o fogo, foda-se. Entendeu? E aí ele dá as costas e aí aparece só a cabeça do Caraxes, assim, muito ó. Boa. Muito foda esse plano, muito foda Muito. mesmo, assim. É o tipo de coisa que você pode filmar com pouco recurso, não é pouco, né? Mas enfim, pra Hollywood hoje em dia, você bota o cara só na frente do telão verde, assim, você bota a cabeça do dragão lá, mas tipo, tem um efeito muito foda num plano desse, numa cena dessa, assim. Então, que também pode ser entendido como uma coisa muito claustrofóbica, né? Não tem pra onde fugir. Total. É a dança dos dragões, entendeu? Não tem pra onde fugir. Mas ao mesmo tempo eu acho que é isso, né? Tipo, esteticamente, a série ela tá tipo um pouco melhor do que estava na primeira temporada. Não um pouco melhor, tá bem melhor do que estava na primeira temporada. Em relação a isso, eu acho que tipo é uma melhoria. Mas tem certas coisas ali que o texto podia estar mais ligeiro, mais, enfim, entregar um pouco mais. Concordo plenamente, mas contem aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio de A Casa do Dragão e também, obviamente, de A Casa do Dragão no geral, porque agora nós passamos da metade da temporada. É verdade. E estamos caminhando para a reta final, então temos o quê? 3 episódios? 3 episódios. Cara, temos só 3 episódios, passou muito rápido, mas deixem aí nos comentários o que vocês acharam da trajetória de A Casa do Dragão até agora, o que vocês acharam desse episódio, o que vocês esperam dos próximos episódios, porque estaremos aqui, certo, Marcelo Hessel? Estaremos aqui, torcendo sempre por vira-lata encardido. É isso! Eles são os grandes injustiçados. Porra! E por dragão também.